presidente Joe Biden reconheceu nesta última quinta-feira o fracasso de uma das suas maiores apostas da sua política externa. Em julho, Biden se encontrou com Mohammed bin Salman em uma tentativa para consertar as relações com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país potência em petróleo e na época os Estados Unidos estavam buscando ajuda devido aos constantes aumentos de preço que estavam deixando a inflação americana lá para cima. Daqui a pouco eu vou explicar para você como é que funciona a dinâmica do petróleo, por que os preços estavam subindo, por que caíram e agora voltaram a subir. Mas antes você precisa entender quais são os maiores países em reservas de petróleo do mundo. Você tem aqui vários países extremamente importantes, mas os Estados Unidos é apenas a 8ª colocação. Ele fica muito atrás de países como Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Arábia Saudita, a própria Rússia. Mas em primeiro lugar a gente tem que ter em consideração que a Venezuela é o país número 1 em reservas de petróleo do mundo. E esta semana o príncipe Mohammed bin Salman da Arábia Saudita, em conjunto com os membros da OPEP, anunciaram um grande corte na produção de petróleo mundial. OPEP é a organização com os membros que são grandes produtores de petróleo. E esse mapa aqui, ele mostra inclusive as últimas alterações que nós tivemos. O Equador, que fazia parte, saiu da OPEP em janeiro de 2020 e o Catar, que também fazia parte, saiu em janeiro de 2019. Atualmente são esses países que eu estou passando o mouse aqui: Venezuela, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, enfim, Iraque, Irã, todos esses que você está vendo aqui, ó. E questionado pelos repórteres agora na última quinta-feira sobre aquela visita que o Biden fez para a Arábia Saudita, que eu mostrei a foto dele se cumprimentando ali, o Biden disse, abre aspas, que foi uma decepção e que há problemas no relacionamento com os saudistas. Mas qual que é o problema com essa decisão da OPEP? O preço do petróleo, assim como de qualquer commodity, ele é definido pela oferta e pela demanda. Quanto maior a oferta de petróleo no mundo, menores são os preços dele. Agora, quanto menor a oferta de petróleo do mundo, maiores serão os preços. É claro, sempre levando em consideração que a demanda, o consumo de petróleo, permaneça o mesmo. Acontece que os Estados Unidos estão passando por uma inflação extremamente elevada para padrões americanos. É a maior dos últimos 40 anos. E um dos principais componentes da inflação americana, assim como a inflação brasileira, é o preço dos combustíveis, o preço da gasolina e o preço do óleo diesel. Aqui você vê desde 2018 até agora, a data do nosso vídeo, o preço do galão de gasolina no varejo norte-americano. Lembrando que um galão de gasolina equivale a 3,78 litros. Você percebe que lá em junho, olha, a época da viagem do Biden foi nesse período aqui, ó, junho, julho, onde o preço da gasolina alcançou mais de $5 por galão. Foi uma jogada de mestre da OPEP para cima dos Estados Unidos. Com o preço da gasolina, do diesel voltando a subir, isso vai pressionar a inflação americana, justo agora que faltam só alguns dias para as eleições nos Estados Unidos. No dia 8 de novembro, agora de 2022, vai ter eleições na terra do tio Sam. Todos os 435 cargos para os deputados federais, que nos Estados Unidos se chama House of Representatives, estão em jogo. Além disso, 35 dos 100 assentos do Senado americano também estão em disputa. Além de tudo isso, vai ter eleição para 36 governadores de estados americanos. Historicamente, essas eleições, que nós chamamos de midterms, são um grande termômetro para medir a popularidade do presidente atual, que é o Joe Biden, tanto do partido que está no poder, que é o Partido Democrata. Quando a gente pega as pesquisas mais recentes, só do House of Representatives, que é os deputados federais aí nos Estados Unidos, traduzindo para o bom português, atualmente a maioria é do Partido Democrata. Só que com base nas pesquisas atuais, aqueles candidatos que estão com uma grande diferença, que eles chamam de solid aqui, né, que muito provavelmente vão se manter no poder, a gente vê que os republicanos têm 212, mantendo o mesmo número, só que os democratas iriam perder bastante. Ou seja, existe bastante incerteza aqui sobre os candidatos do Partido Democrata. Eles estão perdendo bastante popularidade, essa que é a verdade. Vendo que a popularidade do Partido Democrata e do Joe Biden está a cada dia mais baixa, os democratas do Congresso pediram para que ele tome algumas providências em relação a essa questão da Arábia Saudita. E a principal delas é retirar a provisão de armas e proteção militar que os Estados Unidos fornecem para a Arábia Saudita. Eu explico, tá?
nos últimos 70 anos tem um acordo entre Estados Unidos e Arábia Saudita. Os Estados Unidos fornecem proteção ao Reino da Arábia Saudita contra eventuais inimigos externos e, em troca, a Arábia Saudita se compromete a produzir para o mercado global de petróleo as quantidades de acordo com o que o governo americano quer que ela produza. Agora, a Arábia Saudita não fez o que os Estados Unidos queria. Pelo contrário, né? Tá fazendo algo justamente para dar aquela cutucada no governo atual. Mas, Rob, qual que é o motivo da Arábia Saudita e da OPEP, de forma em geral, em se queimar tanto assim com os Estados Unidos? Olha, existem várias hipóteses, mas aqui eu vou dar a minha visão, a minha opinião. Inclusive, você também pode deixar a sua aqui embaixo nos comentários. A minha opinião é que este corte na produção, ele vai ensejar o aumento de preço do petróleo nos mercados internacionais. Inclusive, dá uma olhada, o petróleo desde o C19, ele teve aqui uma explosão de preço, acabou reduzindo nos últimos tempos, mas só na última semana, que foi quando esse acordo aí veio à tona, eles subiram mais de 15%. Então você vê que o preço voltou já a ser impactado. Esse aumento no preço do petróleo vai desencadear um aumento também na inflação americana. E o aumento da inflação americana vai prejudicar ainda mais a imagem do Partido Democrata nas eleições que estão se aproximando, igual eu expliquei para você. E via de regra, a popularidade de um partido nas eleições para o Congresso costuma ser muito próximo da popularidade daquele partido para as próximas eleições presidenciais, que vai ser só daqui a 2 anos nos Estados Unidos. Ou seja, isso daqui é uma derrota evidente para o Partido Democrata e para o Joe Biden, é por isso que ele está bastante enfurecido. Somado a isso, tem também a vitória da Rússia nesse xadrez político. Os Estados Unidos, os seus aliados políticos essa semana, eles impuseram um teto de preço ao petróleo russo. A União Europeia concordou em colocar um teto de preços para o petróleo russo devido a toda aquela questão da Ucrânia. Mais uma sanção da Europa e dos Estados Unidos contra a Rússia. Com o teto de preços do petróleo russo, a Rússia iria ficar limitada para ganhar dinheiro com uma das suas principais commodities, que é o petróleo. Com essa redução na produção do petróleo global, o preço dessa commodity vai subir no mundo inteiro. E a Rússia vai poder vender o seu petróleo sem limitações de preços para aqueles países que continuam comprando a sua commodity no mercado internacional, deixando para lá as restrições. O teto de preços imposto pelos Estados Unidos e pela Europa não vai ter o seu objetivo concretizado de estrangular a economia russa, porque a Rússia não vai precisar vender o seu petróleo para a Europa, ela vai conseguir vender a preços muito maiores no mercado internacional para os compradores, que inclusive continuam comprando bastante quantidade. E essa aproximação entre Rússia e Arábia Saudita não é só um achismo de minha parte, os próprios políticos americanos democratas e a mídia americana já vem reconhecendo essa aproximação. Conspirar com Putin para punir os Estados Unidos com preços mais altos de petróleo. A família real saudita nunca foi um aliado confiável da nossa nação. É hora de nossa política externa imaginar um mundo sem aliança deles, diz aí o Dick Durbin, que é um senador do Partido Democrata bem famoso dos Estados Unidos. Putin finalmente encontra um verdadeiro amigo na Arábia Saudita. Então está aí a jogada de mestre que foi realizada da Arábia Saudita em conjunto com a Rússia ali por trás para afetar diretamente Joe Biden e os Estados Unidos. Agora que eu expliquei todo o contexto para você, eu quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Pode deixar aqui embaixo nos comentários e a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.